Você já ouviu uma voz capaz de congelar o tempo? Na vastidão silenciosa de uma fazenda, esquecida pelo progresso, onde o vento carrega histórias que ninguém ousa contar, algo inexplicável aconteceu. Não foi um grito, não foi um trovão, foi apenas uma voz. Uma voz que parou um homem duro como o sertão, frio como a lâmina de uma faca esquecida na sombra. A partir desse instante, nada mais seria igual. Prepare-se para mergulhar em uma história onde cada palavra dita esconde um segredo, cada gesto carrega o peso de um passado enterrado e onde uma simples cozinheira pode ser a chave para um mistério que nem mesmo o tempo conseguiu apagar. Você vai descobrir por que, naquele dia, ao passar pela nova cozinheira, o fazendeiro ficou paralisado ao ouvir sua voz. E quando descobrir, talvez você também não consiga mais esquecê-la. O caminhão rangeu ao parar em frente à porteira da fazenda São Cipriano. A poeira levantada parecia anunciar não apenas a chegada de uma nova empregada, mas o recomeço de uma história antiga. Maria Quitéria desceu devagar, com passos firmes e olhar atento. Carregava uma sacola de pano gasta e um caderno embrulhado em tecido xadrez. Os olhos, grandes e castanhos, vasculhavam o horizonte como quem já conhecia aquele cenário. Dona Eulália, governanta da fazenda há mais de 30 anos, foi recebê-la. Estranhou a postura da nova cozinheira, ereta, silenciosa, quase altiva. Nada lembrava as mulheres humildes que por ali passavam em busca de sustento. Quitéria, né? Perguntou Eulália, forçando simpatia. Seja bem-vinda. A cozinha é ali, depois do galpão. Quitéria sorriu levemente e respondeu. O cheiro dessa terra parece que nunca me deixou. A frase ficou solta no ar. Eulália sentiu um arrepio estranho, mas não comentou. Era melhor não se apegar a besteiras. Enquanto caminhava para o alojamento, Quitéria observava os detalhes da casa grande. Os vitrais sujos de poeira, o sino enferrujado no alto da torre, o barulho do poço ao fundo. Tudo parecia familiar, como se cada pedaço daquele lugar estivesse adormecido em alguma memória antiga. No quarto simples que lhe foi designado, Quitéria ajeitou suas coisas com calma. Do lado de fora, o som das galinhas, o mugido das vacas e o trotar dos cavalos compunham a trilha sonora habitual da fazenda. Mas havia algo naquele dia, naquela tarde, que destoava. Era como se o ar estivesse carregado de expectativa. No final da tarde, Eulália a apresentou aos demais funcionários, peões, ajudantes, copeiras. Todos cumprimentaram com gentileza, mas com o olhar desconfiado que o interior reserva aos que chegam calados demais. Um dos rapazes, Tonico, arriscou brincadeira. E se essa mulher for uma alma penada, Haim? Chega do nada, com esse jeito de quem já viveu aqui. Quitéria riu de leve, mas seus olhos não acompanharam o riso. Alma penada tem cheiro de vela. Eu trago cheiro de alho e pimenta. A resposta arrancou gargalhadas dos presentes, mas Tonico não riu. Ficou observando aquela mulher que, mesmo sorrindo, parecia guardar alguma dor nos olhos. Mais tarde, já na cozinha, Quitéria começou a trabalhar. Suas mãos dançavam entre os ingredientes com uma destreza impressionante. Sabia os temperos certos, os cortes exatos, o ponto ideal do feijão. Dona Eulália a observava de longe, em silêncio. Em determinado momento comentou: "Você cozinha como se tivesse aprendido aqui dentro." "Talvez tenha", respondeu Quitéria, sem desviar os olhos da panela. Na varanda da casa grande, o fazendeiro Antenor Borges lia o jornal antigo, como fazia todos os dias às 6 em ponto. Mas naquela tarde, ao ouvir uma voz feminina entoar uma cantiga nordestina da cozinha, suas mãos congelaram. O jornal escorregou dos dedos. A canção era simples, melódica, algo sobre saudade e beira de rio. Ele se levantou devagar, como quem persegue um fantasma. Atravessou o corredor largo da casa grande, passou pela sala de jantar e chegou até a entrada da cozinha. Parou. Não entrou. Apenas ficou ali, em pé, ouvindo. Sua pele empalideceu.
O olhar perdeu o foco. Aquela voz, Clara, sussurrou quase inaudível. Mas Quitéria não viu. Continuava de costas, mexendo a panela como se nada tivesse acontecido. Só a chama da boca do fogão parecia entender o que estava começando a queimar ali. Antenor Borges sempre foi um homem de rotina e silêncio. Despertava antes do sol, tomava o café preto sem açúcar preparado por Dona Eulália, fiscalizava a plantação e, à noite, lia os jornais que mandava buscar da cidade vizinha. Era temido pelos empregados, respeitado pelos fazendeiros vizinhos e evitado pela maioria dos moradores da região. Diziam que depois da morte da esposa, seu coração secou junto com o açude nos tempos de seca. Naquela noite, porém, o velho hábito de leitura foi interrompido. A canção ouvida mais cedo não lhe saía da cabeça. Ele se sentou na cadeira de palha da varanda, acendeu um cigarro e fitou o escuro por minutos longos. Pensava na voz. Aquela voz. A brisa morna da noite fazia as lamparinas balançarem levemente. Foi então que ouviu passos atrás de si. Era o capataz Raimundo, um homem leal e direto, que trabalhava com ele desde os tempos de gado magro. "Patrão, tudo certo lá na baia." "As bezerras tão bem, só a preta ainda manca um pouco", disse, aguardando alguma reação. Antenor não respondeu de imediato. Deu uma tragada profunda, soltou a fumaça com lentidão e então perguntou: "Você escutou a música hoje, Raimundo?" O capataz fez que sim, sem entender muito a intenção da pergunta. "Escutei sim, doutor. A nova moça tem a voz bonita, canta igual passarinho de manhã." Antenor olhou para ele com expressão dura. "Não é igual a passarinho, não. É igual a uma lembrança que nunca devia ter voltado." Raimundo franziu a testa. Quis perguntar mais, mas sabia que com Antenor o silêncio era sempre a melhor resposta. Murmurou um boa noite e se afastou. O fazendeiro permaneceu ali, lembrando do rosto de Clara. O tempo não apagara os traços dela, apenas os empalidecera como fotografia antiga guardada no fundo de uma gaveta. Ele recordava os olhos doces, o sorriso calmo e, acima de tudo, a voz. Era uma voz que o embalava nos fins de tarde e o assombrava nos pesadelos. Na manhã seguinte, Antenor caminhava pelos fundos da casa quando viu Quitéria pendurando panos de prato ao sol. O vento brincava com os tecidos e com os fios soltos do cabelo dela. Ele parou a certa distância, tentando decifrar se era mesmo só coincidência. "Bom dia, senhor", disse ela, sem virar o rosto. Ele ficou paralisado por alguns segundos. Aquele tom era como uma agulha fincando a memória. "Já trabalhou em outras fazendas?" "Algumas sim, mas aqui tem cheiro de lembrança", respondeu ela com voz suave. Antenor estreitou os olhos, mas não disse nada. Apenas virou as costas e seguiu seu caminho. O coração, porém, batia descompassado. Mais tarde, chamou Raimundo para uma conversa reservada. "Quero saber tudo sobre essa mulher. De onde veio, quem a indicou, quem são os pais, tudo." "Tá achando o quê, patrão?" Antenor olhou fundo nos olhos do capataz. "Tô achando que o passado bateu na nossa porta, Raimundo. E dessa vez ele veio com nome e sobrenome." O capataz engoliu seco. Conhecia o patrão o suficiente para saber que algo grande estava por trás daquela ordem. E no fundo da cozinha, Quitéria murmurava outra cantiga. Um cântico antigo que apenas uma mulher no mundo havia lhe ensinado. Era a hora do almoço, e o sol castigava sem piedade o telhado da casa grande. Na varanda, Antenor Borges terminava de ler mais uma das manchetes sobre política e seca, quando ouviu novamente aquela voz vindo da cozinha. Dessa vez, não cantava, falava. "Pode deixar o arroz mais um pouco, se não gruda." A fala de Quitéria era firme, maternal, como se o ambiente fosse seu há anos. Antenor se levantou de imediato. Foi um impulso, como se o corpo reagisse antes da mente. Cruzou a sala com passos curtos e pesados. Ao se aproximar da porta da cozinha, parou. Não queria ser visto.
Precisava apenas ouvir mais uma vez. Cuidado com o sal, meu filho. Comida boa não é a que entorpece, é a que acolhe, disse ela, corrigindo Tonico, o ajudante. Antenor encostou-se à parede, o rosto pálido. O suor escorria mesmo com a brisa que soprava das janelas. Aquelas palavras, aquela forma de falar. Clara dizia as mesmas coisas. Usava as mesmas expressões. Era como se o tempo tivesse aberto um rasgo no presente. Sem se dar conta, ele empurrou a porta devagar. A madeira rangeu. Quitéria virou-se suavemente e seus olhos encontraram os dele. "Bom dia, senhor", disse, com um leve sorriso. Por um instante, o silêncio dominou o ambiente. Antenor não respondeu. Seu olhar estava fixo no rosto dela, como se buscasse traços escondidos. O nariz, o formato do queixo, a curvatura dos lábios. Ele respirou fundo. "Qual seu nome completo?" perguntou, sem rodeios. "Maria Quitéria dos Anjos." "Dos Anjos?" A voz de Antenor saiu trêmula, como se fosse impossível não reagir. "Sim, minha mãe dizia que veio do céu, mas carregava o inferno no olhar", respondeu, voltando à panela. Antenor recuou um passo, sentiu um nó na garganta. Aquela era uma frase exata, palavra por palavra, que Clara dizia quando falava da própria mãe. "Sua mãe ainda vive?" arriscou. Quitéria parou de mexer a colher por um segundo. Não olhou para ele, mas sua voz saiu serena. "Morreu", mas deixou mais perguntas do que respostas. Antenor não disse mais nada, apenas virou-se e saiu, mas seus passos não eram mais firmes. Cambaleava como se tivesse recebido uma pancada invisível. No jardim, Raimundo o esperava com um envelope. "A ficha da moça. Consegui com o pessoal do sindicato lá de Várzea Alta." Antenor abriu e folheou os papéis com ansiedade. Nome, data de nascimento, referências. Mas o que chamou a atenção foi um campo de nome da mãe, Clara dos Anjos. Sem sobrenome, sem registro completo, apenas um nome. O mesmo nome que ele enterrou junto com uma parte de si. "Não pode ser", murmurou, com a voz falhando. "O que foi, patrão?" perguntou Raimundo. Antenor apertou o envelope nas mãos. Por um momento, pensou em queimar tudo, fingir que nada daquilo existia. Mas a realidade estava ali, viva, caminhando pela fazenda com a mesma voz da mulher que ele amou e traiu. Na cozinha, Quitéria terminava o preparo da refeição. Seus olhos estavam marejados, mas ela não chorava. Sabia que algo tinha se quebrado naquele homem. Sabia, porque sentira o mesmo dentro de si quando ouvira seu nome sendo dito com tanta dor. Era como se, por fim, a história começasse a se reescrever. As noites na fazenda São Cipriano sempre foram silenciosas, mas naquela, Antenor não dormiu. A voz de Quitéria ecoava em sua mente, alternando-se com lembranças que ele julgava enterradas. As mãos dele tremiam ao folhear as cartas antigas que guardava numa caixa de madeira sob o piso do guarda-roupa. Letras femininas, cheias de curvas, assinadas por Clara. Em uma delas, lia-se: "Se um dia eu sumir, é porque você decidiu que meu amor era menor que seu orgulho." Ao amanhecer, o velho fazendeiro foi até a igreja da vila. Padre Júlio, homem de meia idade, conhecia Antenor desde jovem. Sempre o recebeu com respeito, mas também com desconfiança contida. "Não imaginei que o senhor ainda lembrasse o caminho até aqui", disse o padre, enquanto acendia uma vela. "Preciso conversar com alguém que não tenha medo de mim", respondeu Antenor, sentando-se num dos bancos de madeira gasta. Padre Júlio o observou por um instante e falou com cuidado: "Se o senhor procura redenção, a confissão pode aliviar o espírito, mas o que o senhor carrega não é leve." Ela voltou, padre, "mas não é ela, é outra, com a mesma alma." O padre franziu o senho. "Fale claro, Antenor. Uma cozinheira, nova aqui, mas quando ela fala, é como ouvir Clara. E não falo de semelhança, padre. É como se fosse ela, como se a vida tivesse dado um jeito de me encarar de novo."
Padre Júlio abaixou a cabeça por um momento. Os pecados do passado voltam, mesmo quando enterramos com terra e lágrima. Antenor se levantou abruptamente. Ela é filha dela. Tem que ser. E se for, então alguém mentiu. Clara não morreu como me disseram. O senhor amava Clara? O silêncio se alongou, até que Antenor respondeu, com a voz embargada. Amava mais do que era capaz de admitir. Mas fiz o que achei certo, na época. De volta à fazenda, Quitéria estava no quintal, colhendo ervas frescas para o almoço. Ao se abaixar para pegar um maço de alfavaca, encontrou algo parcialmente enterrado, um broche de prata em forma de andorinha. Limpou com os dedos e reconheceu de imediato. Estava nas cartas que Clara guardava, um símbolo de liberdade. No final da tarde, Tonico foi até a cozinha com um envelope. Dona Quitéria, me pediram para entregar isso. Veio do padre. Ela limpou as mãos no avental e abriu. Dentro, uma única folha. Uma cópia de batismo. Seu próprio. No campo do pai. Desconhecido. No campo da mãe. Clara dos Anjos. As mãos tremiam. O passado, que até então era feito de histórias contadas aos sussurros por uma mulher melancólica, agora ganhava contornos reais. Na sala da Casa Grande, Antenor fitava uma fotografia antiga. Nela, ele e Clara, sorrindo, abraçados diante da antiga árvore do pomar. Ele fechou os olhos e as imagens invadiram sua mente. Clara chorando na beira do riacho. Clara gritando que estava grávida. Clara sendo levada por 2 homens sob ordens dele. O som do portão se fechando. O silêncio depois. O que eu fiz? Sussurrou. Ao longe, Quitéria caminhava em direção ao açude, com o broche nas mãos. E pela primeira vez, soube exatamente onde estava. Cada passo que dava ecoava o som da história que se recusava a morrer. A cozinha da fazenda era o coração pulsante das manhãs, mas naquele dia havia um aroma diferente no ar. Quitéria preparava um ensopado de pequi, prato típico do cerrado, temperado com ervas que colhera ao amanhecer. Os peões sentiam o cheiro e comentavam entre si com entusiasmo. Isso aí tá cheirando igual comida de mãe, disse Tonico, limpando o suor da testa. Dona Eulália entrou no ambiente, curiosa com o burburinho. Que mistura é essa, Quitéria? Receita de família. Minha mãe fazia nos dias em que o coração dela precisava lembrar do que era amor. A resposta, simples e direta, calou a todos. Eulália se limitou a acenar com a cabeça e saiu, pensativa. Às 12 horas em ponto, Antenor Borges apareceu no salão de refeições, como fazia todos os dias. Sentou-se em silêncio. Quando Quitéria entrou com a travessa fumegante, ele estremeceu. O cheiro era inconfundível, forte, denso, capaz de transportar qualquer um no tempo. Mas para ele era mais do que isso. Era memória viva. O que é isso? Perguntou, tentando esconder o abalo na voz. Ensopado de pequi. Receita de uma mulher que me criou. Respondeu Quitéria, servindo-o. Antenor olhou para o prato com olhos vidrados. Não tocou o garfo. Levou apenas uma colher à boca. O sabor era exato. O tempero, a textura, o ponto da carne. Tudo igual. Onde aprendeu essa receita? Insistiu. Com a mulher que me ensinou a cantar. A mesma que dizia que a gente cura o que dói no estômago antes de curar o que dói no peito. Antenor largou os talheres e empurrou o prato. Levantou-se, trêmulo, e saiu sem dizer nada. No terreiro parou, ajoelhou-se e respirou fundo. A lembrança mais viva que tinha de Clara era o cheiro desse prato, servido num dia em que ela lhe anunciou a gravidez. Na cozinha, Quitéria observava pela janela. Sabia que havia atingido algo. Não por vingança, mas porque precisava que ele sentisse, ainda que por um instante, a dor da ausência. Mais tarde, Eulália foi até o quarto de Quitéria. Ele não costuma se abalar com nada, Quitéria. Hoje, ele quase chorou. Não foi o prato, foi a memória, respondeu, dobrando panos de prato com calma.
Eulália se aproximou. Quem era sua mãe, de verdade? Alguém que amou mais do que devia. E por isso, pagou caro demais. No final da tarde, Antenor chamou Raimundo. Ela é filha da Clara, tenho certeza. Ninguém mais saberia preparar aquele prato daquele jeito. O senhor quer que eu fale com ela? Não, ainda não. Quero saber onde Clara esteve todos esses anos. Quem criou essa menina? E por que só agora ela veio parar aqui? Raimundo assentiu e saiu. Enquanto isso, Quitéria acendia uma vela no altar improvisado ao lado da cozinha. Sussurrou uma prece que aprendera com Clara. Que a dor ensine, mas não endureça. Que o tempo revele, mas não destrua. Ao terminar, abriu seu velho caderno. Nele, entre receitas e bilhetes, havia um bilhete antigo de Clara. Se um dia minha filha voltar àquela fazenda, quero que ela saiba. Nem toda semente vira flor, mas toda flor nasce de uma semente enterrada com fé. Quitéria leu em silêncio, fechou os olhos e respirou fundo. Ela sabia que aquele era só o começo. O sótão da casa grande era um lugar esquecido pelo tempo. Cheirava a mofo, poeira e lembranças velhas demais para serem ditas em voz alta. Naquela tarde abafada, Tonico subiu até lá a pedido de Dona Eulália em busca de toalhas antigas para uma visita que viria à fazenda. Mas o que encontrou foi muito mais do que tecido embolorado. Entre baús e caixas empilhadas, algo chamou sua atenção. Uma arca pequena, trancada com um cadeado velho. Curioso, forçou a tampa até que ela cedeu com um estalo. Lá dentro, envoltos em um lenço bordado com as letras C.A., estavam dezenas de papéis, envelopes amarelados e um pequeno caderno de capa de couro. «Dona Eulália!» gritou ele, com os olhos arregalados. Minutos depois, ambos folheavam as páginas. Eram cartas. Cartas endereçadas a Antenor. Cartas de Clara. «Isso aqui não devia estar aqui», murmurou Eulália, apertando o crucifixo no pescoço. «Acha que eu devo mostrar para Quitéria?» «Não, isso é coisa do patrão, mas talvez seja a hora». Naquela noite, Eulália bateu à porta do quarto de Quitéria com o caderno em mãos. «Isso não é meu», disse a cozinheira ao receber o objeto. «Mas talvez te ajude a entender por que a vida te trouxe até aqui», respondeu Eulália antes de sair. Com mãos cuidadosas, Quitéria abriu o caderno. As primeiras páginas estavam escritas com a caligrafia delicada de Clara. «Se alguém encontrar este diário, é porque eu não consegui voltar». As palavras pesaram no peito de Quitéria como pedras. A leitura foi lenta, dolorida. Cada linha era um recorte da vida de Clara. A paixão por Antenor, a descoberta da gravidez, o medo, a traição, e então o trecho que fez o mundo de Quitéria girar. Ele mandou me levar. Disse que era melhor assim, que ninguém precisava saber. Quando acordei, estava em um lugar onde diziam que eu era louca. Mas minha sanidade era minha filha. Guardei tudo por ela. Quitéria fechou o diário por um momento, respirou fundo e depois o reabriu. Precisava saber tudo, precisava entender cada pedaço da história. No dia seguinte, encontrou Eulália na varanda. Ela não era louca, só foi traída. Eulália assentiu, os olhos marejados. Muitas mulheres foram, mas nem todas deixaram filhos com coragem de voltar. Mais tarde, Quitéria caminhava pelo pomar quando encontrou Antenor sentado debaixo da mangueira. Ele não a viu chegar. «Às vezes eu escuto sua mãe me chamando», disse ele, sem se virar. «Talvez ela esteja», respondeu Quitéria, parando ao lado dele. Antenor virou o rosto lentamente. «Você leu?» «Li. E o que pensa de mim? Que a verdade, quando chega atrasada, já não muda o passado, mas pode mudar o fim». Houve um silêncio espesso entre eles. Antenor abaixou a cabeça. «Eu fui um covarde. Minha mãe dizia que covardes também choram, só que em silêncio». Ele não respondeu, apenas permaneceu ali, encolhido na própria culpa. Naquela noite, Quitéria acendeu 2 velas no altar improvisado, uma por Clara, outra por Antenor. Sabia que ambos precisavam de luz, ainda que por caminhos diferentes.
e no sótão o baú agora estava vazio. Mas a memória, essa, estava mais viva do que nunca. A noite caiu como um véu espesso sobre a fazenda São Cipriano. As lamparinas já estavam acesas quando Quitéria se aproximou da varanda da casa grande. Sentou-se num banquinho de madeira e começou a cantar baixinho. A melodia era lenta, quase um lamento, uma cantiga nordestina que falava de saudade, de espera, de promessas feitas à beira do rio. Os empregados que passavam paravam por um instante. Alguns sorriam. Outros franziram a testa, como se algo naquela voz cutucasse lembranças esquecidas. Dona Clara, sussurrou Tonico ao ouvir a canção. Que besteira, menino! Clara morreu faz tempo, respondeu uma das copeiras, mas seus olhos denunciavam a dúvida. No interior da casa, Antenor escutava tudo em silêncio. Estava no mesmo lugar de sempre, com o jornal fechado no colo e os dedos trêmulos. Aquele canto não era apenas parecido, era idêntico. Clara costumava cantá-lo quando regava o jardim. Era sua oração particular. E agora, tantas décadas depois, aquela voz voltava para assombrá-lo. Antenor se levantou e foi até a varanda. Parou na soleira. Quitéria continuava cantando, de olhos fechados. Quando abriu os olhos, percebeu sua presença, mas não parou. Onde você aprendeu essa música? Perguntou ele, tentando conter a emoção. Ela cantava para mim quando o mundo doía demais, respondeu Quitéria calmamente. Sua mãe? Minha mãe. E tudo que sobrou dela. Antenor aproximou-se devagar, o rosto marcado pelo tempo, os olhos vermelhos. Essa música, ela me cantava também, porque ela ainda te amava, apesar de tudo. O silêncio caiu entre eles, pesado, denso, até que Antenor perguntou: ela falou de mim? Sempre. Não com raiva, com tristeza, como quem tenta entender o que não tem explicação. Antenor assentou-se ao lado dela, sem dizer palavra. Pela primeira vez, ficou vulnerável. E então, num fio de voz, eu menti. Mandei que dissessem que ela tinha fugido. Depois, que tinha morrido, achei que era melhor assim. Que ela era instável, que não suportaria a vida ao meu lado. Quitéria virou o rosto para ele. Ela suportaria tudo. Só não suportou ser arrancada da própria história. Lá dentro, os criados cochichavam. A casa toda parecia respirar aquele reencontro como um organismo antigo e cansado que finalmente voltava a funcionar. Mais tarde, enquanto caminhava até seu quarto, Quitéria foi surpreendida por Tonico. Dona Quitéria, me desculpa perguntar, mas a senhora é filha da Dona Clara? Ela hesitou por um instante. Sou, Tonico coçou a cabeça. Então, como pode ser? Eu era menino, mas lembro. Diziam que ela tinha morrido, que tinha sumido no mato. Ela sumiu, Tonico, mas não foi por vontade própria. Ele assentiu, desconcertado. O senhor Antenor, ele sabia, e mentiu. Mas agora, talvez, ele esteja pronto para contar. Na mesma noite, Quitéria deixou uma carta na mesa de Antenor. Dentro, uma única frase escrita à mão. Se você quiser conhecer Clara de verdade, precisa me ouvir até o fim. E pela primeira vez em muito tempo, Antenor Borges teve medo de dormir, porque sonhar ali significava lembrar. E lembrar, naquele momento, era a única coisa que ele não conseguia controlar. Na manhã seguinte, o dia amanheceu mais frio que o normal. Uma névoa cobria a plantação como um cobertor de silêncio. Antenor despertou cedo, com a carta de Quitéria ainda nas mãos. Dormira com ela sobre o peito como se fosse um relicário. Levantou-se, calçou as botas e foi até o pomar, onde Quitéria já colhia mangas maduras com a ajuda de uma escada de madeira. Precisamos conversar, disse ele firme, mas com a voz carregada de hesitação. Quitéria desceu da escada com calma. Os olhos estavam serenos, mas por dentro o coração acelerava. Estou ouvindo. Eles caminharam até uma sombra mais afastada, onde Clara costumava passar as tardes bordando.
Antenor se sentou num toco de árvore e começou. Sua mãe, Clara, ela era diferente de tudo o que eu conhecia. Linda, inteligente, cheia de vida, mas também intensa demais. E naquela época, eu não sabia lidar com isso. Quitéria cruzou os braços. Não sabia lidar com amor, com o medo de perdê-lo. Ele fez uma pausa. Quando ela me contou que estava grávida, eu me apavorei. Achei que o nome da minha família, a fazenda, tudo estaria em risco. Meu pai era severo. Minha mãe, doente. E eu era fraco. Ela apenas ouvia, sem interromper. Queria escutar até o fim. Pedi a 2 homens de confiança que a levassem para um lugar onde pudesse se cuidar. Mas foi um hospício, Quitéria. Um lugar imundo, escondido no meio do nada. Ela me escreveu de lá muitas vezes, mas eu não respondia. Tentei apagar tudo, até o dia em que me disseram que ela havia morrido. E acreditou. Quis acreditar, mas nunca tive certeza. Sempre soube, lá no fundo, que tinha algo errado. Quitéria abaixou o olhar. Quando voltou a encará-lo, tinha lágrimas nos olhos. Ela sobreviveu. Saiu daquele lugar com a ajuda de uma mulher da igreja. Me criou com o pouco que pôde. Disse que você tinha desaparecido, que havia sido obrigado a fugir. Nunca contou o que realmente aconteceu, talvez por vergonha ou por ainda te amar. Antenor segurou a respiração. As palavras dela cortavam fundo. Então, por que você veio até aqui? Porque antes de morrer, ela me fez prometer que pisaria nessa terra, que olharia nos olhos do homem que destruiu a vida dela, e que dissesse que, apesar de tudo, ela te perdoava. Mas só eu podia decidir se faria o mesmo. Ele levou as mãos ao rosto. Chorou como uma criança. Não havia mais defesas, nem orgulho, nem máscara. Eu a matei em vida, murmurou. E agora vive com o fantasma que criou. Antenor ergueu o rosto, marcado por lágrimas e vergonha. Você me odeia? Não, mas não te entendo. E talvez nunca entenda. Ela se levantou, deixou-o ali e caminhou de volta para a casa. Cada passo era pesado, como se carregasse o luto de uma geração. Na varanda, Dona Eulália a esperava. Ele falou? Falou. E você? Disse o que precisava ser dito. Eulália assentiu, como quem compreende mais do que diz. A história finalmente havia saído das sombras, mas o fim ainda não havia chegado. Porque algumas verdades, mesmo reveladas, continuam assombrando os vivos. O céu ameaçava chuva quando Quitéria foi chamada até o antigo galpão, onde Antenor aguardava sob a sombra de uma árvore ressecada, quase morta. As folhas estalavam com o vento, como se o tempo estivesse pronto para falar. Ele segurava um envelope nas mãos, amassado e sujo, como tudo que envelhece sem cuidado. Eu pedi para Raimundo ir atrás de documentos antigos. Começou ele, sem encará-la. Queria saber o que foi feito de Clara depois que a levei. Queria saber se ela realmente morreu, como me disseram. Quitéria cruzou os braços. Já sabia a verdade, mas queria ouvir da boca dele. E descobriu? Descobri que forjaram tudo. O óbito, os registros, até o nome dela no hospício. Fizeram Clara desaparecer do mundo, por minha ordem. Ele estendeu o envelope para ela. Dentro estavam cópias da certidão de óbito falsificada, assinada por um tal de Alfredo Mendes, antigo funcionário da fazenda, já morto. Eu paguei por isso, para que ela sumisse. E agora essa culpa me corrói por dentro como ferrugem. Quitéria segurou os papéis sem abrir. Fitou o rosto do homem à sua frente, abatido, envelhecido, destruído. Por que agora? Perguntou. Por que me contar tudo isso agora? Porque você tem direito de saber. E porque, se há uma chance de você me perdoar, eu preciso me despir de toda mentira. Ela caminhou alguns passos, respirando fundo. Os olhos marejados, mas firmes. Minha mãe viveu como uma sombra. Criou-me escondida, com medo do mundo. Tudo o que ela sonhava era que eu tivesse escolha. E agora, aqui estou, com o poder de decidir o que fazer com a sua dor. Antenor se levantou cambaleando.
Me diga o que posso fazer para aliviar isso. Nada do que você faça vai mudar o que passou, mas há uma coisa que pode fazer por ela e por mim. O que for, fale, diga a verdade. Para todos, para quem ainda acredita em você, para quem trabalhou nessa terra sem saber do que ela esconde. O silêncio caiu pesado. Ele sabia o que isso significava. Sua reputação, seu nome, tudo que havia construído, ruiria. É isso ou continuar enterrado, completou ela. Antenor assentiu com um movimento lento. Olhou para o céu, que agora deixava cair as primeiras gotas da chuva. Era como se a terra, enfim, chorasse com ele. Naquela noite, reuniu todos os empregados no salão principal. O ambiente era tenso, expectante. Raimundo, Eulália, Tonico, todos estavam ali. Antenor subiu os degraus da escada e olhou para o grupo com olhos lavados de dor. Durante muitos anos menti. Escondi uma história. E essa história pertence a uma mulher chamada Clara e a filha que ela me deixou. Houve murmúrios, olhares surpresos. Alguns tentavam entender o que aquilo significava. Eu a amava, mas fui fraco. Mandei que a tirassem de mim. Acreditei em mentiras e construí mais ainda para sustentar meu erro. Hoje, ela não está mais aqui, mas sua filha está. Ele apontou para Quitéria, que permanecia calada, observando tudo. A partir de hoje, não há mais segredo. Esta terra carrega o nome de uma mulher que sofreu, e é com o nome dela que quero que tudo comece de novo. O silêncio se transformou em respeito. Alguns choraram. Outros apenas abaixaram a cabeça, mas todos entenderam que, naquele instante, algo havia mudado. Quitéria saiu antes de todos. O ar da noite parecia mais leve, mas dentro dela, o peso ainda existia. A verdade havia sido dita. Agora, o fim se aproximava. E com ele, uma escolha. A última ceia foi preparada em silêncio. Quitéria acordou antes do galo cantar. Caminhou pela cozinha como se os pés já soubessem o destino. Escolheu os ingredientes com calma, como se cada gesto fosse um ritual. Preparou um banquete simples, mas cheio de significados. Arroz de leite, galinha guisada com quiabo, doce de caju em calda, pratos que sua mãe fazia em dias especiais. Pratos que carregavam memórias. Dona Eulália apareceu na porta, encostada no batente. Vai mesmo partir? A verdade foi dita. O que eu tinha para fazer foi feito. Eulália assentiu, triste, mas compreendendo. Abraçou Quitéria com força, como quem se despede de alguém que sabe que não voltará. Às 7 da noite, todos foram convidados para um jantar na Casa Grande. Não houve explicações. Apenas o convite seco de Antenor. Hoje, comam comigo. A mesa estava posta como nunca antes. Louça antiga, taças de cristal, guardanapos de linho. Antenor ocupava a cabeceira, Quitéria à direita. Raimundo, Eulália, Tonico e outros empregados completavam os lugares. Esta casa já foi palco de muita mentira, disse Antenor ao erguer a taça. Mas hoje quero que seja lembrada como lugar de verdade. Um silêncio respeitoso se instaurou. Eu causei dor, destruí vidas e menti para mim mesmo por anos. Mas essa mulher aqui, apontou para Quitéria, me devolveu algo que nem sei se mereço. A chance de reconhecer quem fui. Todos comeram em silêncio. O clima era solene, como uma missa laica. Ao final, Antenor se levantou. Quero pedir perdão a todos, mas especialmente a ela. Ajoelhou-se diante de Quitéria, algo impensável para quem conhecia aquele homem. Os olhos dele estavam cheios de água. Me perdoa. Quitéria se levantou. Tocou levemente o ombro dele. Minha mãe já te perdoou, mesmo sem ouvir esse pedido. E eu ainda estou aprendendo como se faz isso. Mas aceitar sua dor é um começo. Todos se levantaram. Não havia mais o que dizer. A noite estava fechada e o tempo parecia suspenso. Mais tarde, já com a cozinha limpa, Quitéria deixou uma carta dobrada sobre a mesa do escritório. Pegou sua sacola e saiu em silêncio.
Ninguém a viu partir. No dia seguinte, Antenor encontrou a carta. Leu cada palavra com reverência. Era curta, direta. Vozes do passado ecoam mais forte quando há silêncio no presente. Agora que você falou, posso calar. Minha mãe descansa. E eu caminho em paz. Ele encostou-se à cadeira e chorou. Quitéria caminhava pela estrada de terra batida, os pés cobertos de pó, o rosto voltado para o céu nublado. Não sabia exatamente para onde ia, mas pela primeira vez na vida sentia-se livre. Na fazenda, as mangueiras começavam a florir, e com elas uma nova estação se anunciava. Porque algumas histórias não terminam com ponto final. Elas terminam com semente, e essa, finalmente, havia encontrado o solo certo para florescer.